Sábado ou domingo? No vídeo de hoje, um texto escrito pelo pastor José Pio da Paz e publicado no jornal Mensageiro da Paz em junho de 1983. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se eu não estivesse limitado a escrever apenas um opúsculo, poderia analisar detidamente, à luz da Bíblia, todos os erros que os adventistas apresentam como dogmas, a saber, barbas longas em alguns grupos, lava-pés, destruição dos espíritos, a expiação de pecados coadjuvada por Satanás e tantas outras ideias que constituem verdadeiros disparates. Resumirei este capítulo analisando apenas mais 4 dos muitos desacertos dos adventistas, remetendo o leitor interessado a livros mais completos sobre o assunto, como O Sabatismo à Luz da Palavra de Deus, por Ricardo Petrovisky, e outros que apresentam provas que não podem ser refutadas. 1. Ensinam os adventistas que o sábado judaico teve sua guarda mudada para o domingo por decreto do imperador Constantino em 7 de março de 321 d.C. Talvez alguém pergunte, por que o Senhor julga ser um erro adventista esse ensino? É porque, de fato, esse ensino não tem fundamento. É uma infantilidade como muitas outras por eles defendidas e impingidas àqueles que desconhecem a história do cristianismo. A preferência pela observância do domingo pela igreja cristã foi coisa natural e lógica, pois foi feita por causa da mudança da lei para a graça, que substituiu Moisés por Cristo e o Antigo pelo Novo Testamento. Os eventos extraordinários e deslumbrantes tiveram lugar no dia de domingo e não no sábado judaico, como a ressurreição de Cristo, sua ascensão aos céus, o Pentecoste, com a fundação oficial da Igreja Cristã, as aparições de Cristo ressuscitado aos seus apóstolos e etc. Tudo isso já importava numa mudança radical realizada pelo próprio Deus. Leiam-se os textos constantes de Lucas 24, 1 e 2, João 20, versículo 1, João 10 e 26, Atos 2, do 1 ao 4 e etc. Se tais eventos não fossem bastante para provar a substituição do sábado judaico, o Velho Testamento já nos fala da rejeição dessa formalidade religiosa. Isaías 1 e 13, os 2 e 11, Oséias 2 e 11, etc. A igreja primitiva recebeu essa mudança de forma muito natural e a pôs em prática em sua vida ordinária. No primeiro dia da semana, celebrava a ceia do Senhor, Atos 20, versículo 7. Fazia ofertas especiais, 1 de Coríntios 6, 1 e 2, e etc. Por fim, Deus, de quem procede toda a boa dádiva e todo o dom perfeito, Tiago 1 e 17, deu ao seu servo João a revelação constante do livro do Apocalipse em um dia de domingo, Apocalipse 1 e 10. Por que esta preferência dada por Deus e pela igreja ao domingo e não ao sábado judaico, quando apenas a igreja nascia? Simplesmente porque o próprio Deus quis fazer essa mudança a fim de evidenciar que não é aqui o lugar do nosso descanso, em razão da corrupção que destrói grandemente, Miqueias 2 e 10. Graças a Deus, aqui na terra não é o lugar de descanso para o verdadeiro cristão, mas talvez o seja para os adventistas e para os judeus que aqui procuram o sábado. 1. Ensinam os adventistas que o sábado judaico teve sua guarda mudada para o domingo por decreto do imperador Constantino em 7 de março de 321 d.C. Talvez alguém pergunte, por que o Senhor julga ser um erro adventista esse ensino? É porque, de fato, esse ensino não tem fundamento. É uma infantilidade como muitas outras por eles defendidas
e impingidas àqueles que desconhecem a história do cristianismo. A preferência pela observância do domingo pela Igreja cristã foi coisa natural e lógica, pois foi feita por causa da mudança da lei para a graça, que substituiu Moisés por Cristo e o Antigo pelo Novo Testamento. Os eventos extraordinários e deslumbrantes tiveram lugar no dia de domingo e não no sábado judaico, como a ressurreição de Cristo, sua ascensão aos céus, o Pentecoste, com a fundação oficial da Igreja Cristã, as aparições de Cristo ressuscitado aos seus apóstolos e etc. Tudo isso já importava numa mudança radical realizada pelo próprio Deus. Leiam-se os textos constantes de Lucas 24, 1 e 2, João 20, versículo 1, João 10 e 26, Atos 2, do 1 ao 4 e etc. Se tais eventos não fossem bastante para provar a substituição do sábado judaico, o Velho Testamento já nos fala da rejeição dessa formalidade religiosa. Isaías 1 e 13, os 2 e 11, Oséias 2 e 11, etc. A igreja primitiva recebeu essa mudança de forma muito natural e a pôs em prática em sua vida ordinária. No primeiro dia da semana, celebrava a ceia do Senhor, Atos 20, versículo 7. Fazia ofertas especiais, 1 de Coríntios 6, 1 e 2, e etc. Por fim, Deus, de quem procede toda a boa dádiva e todo o dom perfeito, Tiago 1 e 17, deu ao seu servo João a revelação constante do livro do Apocalipse em um dia de domingo, Apocalipse 1 e 10. Por que esta preferência dada por Deus e pela igreja ao domingo e não ao sábado judaico, quando apenas a igreja nascia? Simplesmente porque o próprio Deus quis fazer essa mudança a fim de evidenciar que não é aqui o lugar do nosso descanso, em razão da corrupção que destrói grandemente. Miqueias 2 e 10. Graças a Deus, aqui na terra não é o lugar de descanso para o verdadeiro cristão, mas talvez o seja para os adventistas e para os judeus que aqui procuram o sábado descanso. O verdadeiro cristão trabalha continuamente como Deus o faz. Conforme disse Jesus, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém mais poderá trabalhar. João 9 e 4. Para o verdadeiro cristão, a vida presente é cheia de aflições, motivo porque ele aguarda o dia feliz, quando Cristo virá buscá-lo, a fim de habitar naquele lugar, onde haverá eterno descanso. Pergunto: qual foi o evento de envergadura espiritual dos acima citados ocorrido na igreja primitiva em dia de sábado? Gostaria que um adventista de qualquer confissão me desse ao menos uma citação do Novo Testamento a esse respeito. Mas este meu repto ficará no ar, porque ninguém há que me possa contestar. Numa história da igreja cristã, colhi alguns dados que demonstram claramente que a igreja primitiva, desde o início, aceitou a mudança feita naturalmente da observância do sábado judaico para o domingo cristão. A epístola de Barnabé, escrita no ano de 100 d.C., comentando o Êxodo 28 e Deuteronômio 5 e 12, diz: Vossos presentes sábados não me agradam, mas sim aquele que determinei fazer quando, dando descanso a todas as coisas, eu fizer um princípio de outro mundo. Por isso também observamos o 8º dia com alegria, o dia em que Jesus Cristo ressurgiu dentre os mortos e depois de se ter manifestado, ascendeu aos céus. Na epístola de Irineu, escrita em 107 d.C., vemos: todo amigo de Cristo observe o dia do Senhor como uma festa, dia da ressurreição, o principal de todos os dias. Não sejais enganados com doutrinas estranhas, nem com fábulas que não são de proveito algum. Pois se ainda vivêssemos conforme a lei judaica, reconhecemos que não haveríamos recebido a graça. Não mais observamos o sábado, mas vivemos na observância do dia do Senhor, no qual também nossas vidas reviveram nele.
Na Apologia de Justino Mártir, escrita entre os anos de 145 e 150 d.C., temos: "E no dia chamado domingo, todos, quer das cidades, quer dos campos, se reúnem em um lugar, mas todos nós fazemos as nossas reuniões em comum ao domingo, porque é o primeiro dia da semana no qual Deus criou o mundo, e porque Cristo, nosso Salvador, neste dia, ressurgiu dentre os mortos." Na Constituição Apostólica, que nada mais é do que uma narrativa prática da vida da Igreja no século II, lê-se: "No dia da ressurreição do Senhor, isto é, no dia do Senhor, não deixamos de nos reunir." Da Apologética de Tertuliano, escrita em 150 d.C., extraímos: "Da mesma maneira, se nós destinamos o dies solis ao gozo por um motivo muito diferente da adoração ao sol, temos alguma semelhança com alguns de vós, os judeus, que consagrais o dia do Saturno à recreação e ao luxo. Outros supõem que Deus dos cristãos é o sol, porque fazemos o domingo dia de festividades, pois o dia de festa dos judeus é justamente o dia de Saturno." Dionísio de Corinto, nos anos 185 a 253 d.C., escreveu: "Assim João Batista nasceu para aprontar um povo para o Senhor, um povo preparado para ele no fim do concerto agora caduco, que é o fim do período do sábado." Basta de citações. Coitados dos adventistas, ignorando a história da igreja primitiva ou a ela fechando os olhos, chegam a atribuir a guarda do domingo a um decreto do oportunista imperador Constantino que, para consolidar seus domínios, quis agradar a gregos e troianos, a saber, a judeus, a cristãos e a pagãos, e daí decretar a guarda do domingo como data oficial de seu governo em 7 de março de 371. Mas isso ele fez com fins políticos e não por religiosidade ou porque quisesse mudar a data do repouso judaico, pois cristamente ele já estava mudado por Deus conforme atestam a Bíblia e a história. Daí denominarmos essa afirmação adventista de leviana, porque de fato é. 2. Os adventistas ensinam que a Igreja Romana é a besta apocalíptica, que o Papa, como chefe dela, é o homem que tem em seus títulos o número da besta e que a guarda do domingo é a marca da besta. De todas as afirmações deles, esta é uma das mais erradas, pois a besta terá seu governo limitado ao período de 7 anos, a última semana de Daniel. Que é a grande tribulação. Dessa tribulação escapará a igreja fiel, conforme Apocalipse 3:10, pelo arrebatamento, e isso ainda não ocorreu. E não aconteceu também porque as falsas profecias do senhor Guilherme Miller não se cumpriram nem se cumprirão. Também não poderá ser implantado o governo da besta sobre a terra enquanto a igreja fiel aqui estiver, porque nela está o Espírito Santo que impede a manifestação visível do anticristo. Romanos 8, do 9 ao 11, 26, 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 8, e como prova de que o Espírito de Deus ainda está com a igreja militante e operando por intermédio dela, é que ele continua efetuando a obra de que foi incumbido por Jesus Cristo, João 16, do 7 ao 15. Esse futuro governo mundial despótico e tirânico será exercido em 2 períodos seguidos de 3 anos e meio cada um. O primeiro será político-religioso, quando o anticristo fará aliança com todos os governos e com todos os sistemas religiosos que existirem, Daniel 9 e 27. Nessa aliança entrarão os legítimos guardadores do sábado, os judeus e talvez os adventistas. No segundo período de igual duração, o anticristo se levantará contra tudo o que se chama Deus ou for objeto de adoração. Mas nessa época, a igreja fiel, a exemplo de Enoque, que foi trasladado da terra para os céus para não ver a morte,
E antes do dilúvio vir sobre o mundo dos ímpios, sim, a igreja estará triunfalmente com Cristo nas verdadeiras bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, do 6 ao 9. Felizmente, não se trata de falsas bodas a que se referem os adventistas do século XIX, graças a Deus. 3. Os adventistas ensinam que o número da besta, por ser o número de um homem, é o número do Papa e se arvoram a provar isso mediante o artificioso método de contarem as letras dos vários títulos que o Papa usa em latim, conforme os valores numéricos de tais letras nessa língua. Mas eles se esquecem de que o original do Novo Testamento não foi escrito em latim, e sim em grego koiné. E se um tal artifício interpretativo merecesse fé, as letras deveriam ser contadas conforme seus valores em grego e não em latim. Ainda mais, se isso tivesse lógica hermenêutica, então, ai dos adventistas, porque é dentro de seus arraiais que vamos encontrar, em um dos mais proeminentes vultos de sua história, um elemento cujo nome, se tiver suas letras somadas segundo os valores gregos, corresponderá justamente ao número da besta, que é 666. E quem é esse vulto adventista fatídico? É precisamente a senhora White. Será possível? Vejamos. Helena Armon White, 5, 30, 5, 50, 1, 100, 40, 70, 50, 10, 305. É igual a 666. Vê-se aqui que o feitiço recai sobre o feiticeiro. Mas, dizem os adventistas, o Apocalipse prevê número de um homem, não de uma mulher. De fato, para efeito de evasiva, pode até proceder tal afirmativa, porém, fugindo-se da evasiva para a realidade, descobre-se que a Bíblia, quando emprega o substantivo homem em sentido fundamental, como estudado, não o faz levando em consideração o sexo, e sim o gênero humano. Neste caso, fica lógica e biblicamente entendido que inclui igualmente a mulher. 4. Por fim, analisemos mais uma ilogicidade adventista. Eles ensinam que a guarda do domingo é o selo da besta. De Apocalipse 13:16, depreende-se que o sinal da besta será gravado na mão ou na testa do infeliz que lhe prestar adoração. Imagine o leitor um elemento levando na mão ou na testa a guarda de um dia da semana. Que argumento ridículo este, que chega mesmo às raias do absurdo. Poderia ir muito longe provando mais erros adventistas ensinados aos incautos, como dogmas de fé, mas propus-me a escrever apenas um opúsculo de fácil leitura e aquisição por meus irmãos novos convertidos, do livro O que é o Adventismo, de José Pio da Paz, editado pela CPAD. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.